E quais são as suas propostas de campanha? O que o Pedro Strozenberg pretende fazer caso vença as eleições do É. Vasco? Esse cenário do Vasco, ele mudou, né, a partir da SAF, ele ficou um outro cenário completamente diferente. E a gente está tendo que se adaptar também com muito pouca informação. Então, também não quero ser leviano, não quero ser irresponsável de sair aqui prometendo coisas que não estejam no nosso e no meu alcance, né? Eu sou uma pessoa de dar passos, assim, seguros. E então, nesse sentido, tem alguns compromissos que são basilares. Primeiro, de transparência do contrato. Abrir o contrato. Isso daí é medida 01. E é a partir daí ver o que o contrato possibilita, o que está dito e o que não está dito. Porque importante, igual ao que está dito, é o que não está dito, né? Então, ver quais são os caminhos possíveis de ser feitos, tanto na questão do entendimento, do diálogo, quanto na questão jurídica de fazer embate. 2, compromisso de, dentro do possível, dentro da institucionalidade, dentro da efetividade, buscar a retomada do futebol. Uma relação mais equilibrada em relação à participação do clube no controle do futebol. Controle acionário, que você No diz? controle acionário, se for possível, se a gente encontrar a solução, se a gente conseguir mobilizar recursos, se a torcida do Vasco se mobilizar nesse sentido, que eu acho que é possível, é o controle acionário. Não, mas eu não tenho a solução no sentido que precisa olhar o contrato antes para a gente poder saber quais são os caminhos. Mas o desejo, né, no limite, é chegar nesse ponto do controle acionário. Não para voltar ao que era antes, porque também não serve. A gente precisa ter novos formatos, mas que seja uma construção diferente dessa associação que a gente tem hoje, né, desse vínculo que a gente tem hoje com a 777. Terceira coisa é o compromisso de não vender mais os 30%. Isso foi falado na reunião do Conselho Deliberativo. Você assistiu ela na íntegra? De não vender? Que existe a possibilidade de futuramente se diluir mais um percentual do que o Vasco tem direito. Os Foi 10%, falado isso. né? Os 10%. Os 10 não é força que... de lei, não pode. Mas os outros 20... Não, mas... os outros 20, sim, exatamente. Certamente virão candidatos que vão colocar isso na mesa. E essa gestão do Salgado, ela é tão perversa, tem um ponto que diz o seguinte: esse contrato também é tudo um pouco do que é dito assim na grande mídia, né? Eu não tenho acesso ao contrato. Mas o contrato diz que as dívidas até 700 milhões são dívidas assumidas na SAF. Acima disso, não. E você tem aí um universo de que as dívidas do Vasco são 910. Você já tem 210 milhões aí que estão... É uma interrogação o que vai acontecer com elas. Porque são essas dívidas ocultas, né, que o Salgado traz. Então a gente não sabe qual vai ser a herança real para a associação dessa econômica. Então tem que olhar o contrato, tem que ver como é que a gente lida com isso. Mas o que dizem também é que a SAF vai pagando e que aí ela vai assumindo uma porcentagem maior da gestão. Então, mediante aos aportes. Não, mediante as dívidas que a associação tem com a SAF. Porque assim, a SAF, por exemplo, vou dar um exemplo, desconto de ingresso para o sócio. O sócio que compra com ingresso, aquele desconto não é a SAF que dá o desconto, é a associação. Então a associação depois tem que ressarcir. Então essas dívidas esse gasto vai se acumulando. E se a associação não tiver condição de pagar, a SAF ganha mais porcentagem, entendeu? A empresa ganha mais porcentagem. Então isso também é que está sendo dito, mas a gente só vai saber quando abrir o contrato. Então não é nem vender mais 10, é por dívidas da associação perder mais 10 ainda, entendeu? Não são novos dinheiros. É dinheiro que a associação não possa honrar o seu compromisso que está com a SAF. Então, a segunda coisa é não vender mais do que os 30%. Outra coisa é a gente ter um clube aberto à participação e uma gestão com transparência que fortaleça o processo associativo. O clube cresce quando os sócios chegam, né? Então a gente tem um movimento de redução de sócio-torcedor drástica e sócios que não estão em dia, né? Então a receita do clube vai reduzindo drasticamente. E o movimento inverso é possível ter, desde que você entre num círculo positivo. Então é isso que também a gente quer fazer. E por fim, e aí o esporte olímpico, paraolímpico também, de forma gradual, de forma respeitável. O Remo é
estatutário, é fundamental, é a nossa origem, é nosso lugar, né, de equilíbrio, mas também é o basquete, também é a natação, né? É preciso fortalecer mais o futebol feminino, ainda que a SAF tenha um papel importante nisso. Então, essas são as propostas mais gerais que eu consigo te dizer.